Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Marcela Soares, autista nível 1 de suporte e professora. Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que é o cordão de identificação do autista, né? Muitas pessoas acham que é desnecessário, muitas pessoas acham que nós estamos usando e aquilo ali é uma superexposição, né, da criança, do adolescente ou então do adulto. Algumas pessoas olham e dizem assim, gente, mas isso não é ridículo? Não, tá? O grande problema é que, como a nossa deficiência ela é uma deficiência que não tem cara, né? Nós inclusive já falamos no vídeo sobre isso, né? Então, muitas das vezes as pessoas, elas nos veem e às vezes a gente está querendo exercer o nosso direito de usar alguma das nossas prioridades, digamos assim, e aí muitas das vezes as pessoas elas nos tratam com um pouco de grosseria, tá? Então, para que se evite isso, a gente usa esse cordão de identificação para avisar que sim, nós somos autistas, tá? Nós temos basicamente 3 modelos desse cordão aqui específico do autismo, tá? Que é esse aqui, que é o de quebra-cabeça. Eu adoro esse símbolo do quebra-cabeça porque é um símbolo que me representa, eu adoro quebra-cabeça, tá? Mas um segmento de autistas gosta mais do símbolo do infinito, que é aquele símbolo do 8 deitado, tá? Então é um símbolo do infinito todo colorido. E ali também é um símbolo que representa o autismo. E também tem um símbolo um pouco mais novo, que é o do símbolo do infinito, mas ele todo em quebra-cabeça colorido. Tá? Então, se você vê uma pessoa usando esse cordão, ou então o símbolo do infinito colorido, ou então esse do símbolo do infinito com uns quebra-cabeças, significa que aquela pessoa está dentro do transtorno do espectro autista e nós temos alguns direitos garantidos, tá? Então, nós temos o direito de utilizar filas preferenciais, principalmente porque locais de venda, locais como supermercado, locais de banco, que tem muito estímulo sensorial, pode ali nos desencadear algumas crises e a gente acabar ou fazendo alguma coisa, digamos assim, que não dê certo, né? Eu sou campeã de esquecer as compras em cima lá do caixa do supermercado, né? Então, às vezes eu fico tão concentrada na questão do troco, ou então de eu não esquecer o meu cartão na máquina, que eu pego o troco, pego o meu cartão e vou embora e deixo as compras, tá? Mas isso é por conta do excesso de estímulo sensorial. Então, por conta disso, o nosso direito de utilizar a fila preferencial é garantido, tá? Se bem que o nosso atendimento, para deixar bem claro, o nosso atendimento ele é prioritário, tá? As pessoas que não sabem, fiquem sabendo agora, que atendimento para pessoas autistas é prioritário, não é preferencial. Então tem uma grande diferença aí de nome, tá? Mas claro que muitas das vezes eu utilizo um bom senso. De repente, se eu ver uma pessoa muito idosa, né, é lógico que eu vou dar a prioridade para essa pessoa ser atendida, tá? Mas já fica registrado aí se você estiver num banco, se você estiver num hospital, o nosso atendimento ele é prioritário. E daí, como a minha deficiência ela não tem cara, eu não tenho cara de autista, já me disseram isso, inclusive tem um vídeo, né, que nós fizemos. Então, eu utilizo muitas das vezes esse cordão para avisar para as pessoas que eu sou autista. Antes eu utilizava somente quando eu estava em algum congresso, ou então quando eu estava assistindo alguma palestra, né? Porque eu sou a típica pessoa que eu tenho que focar em um ponto neutro para eu poder me concentrar no que a pessoa está falando, tá? Muitas pessoas, elas acham que é somente da gente ficar olhando para a cara delas, significa que a gente está entendendo. Mas eu sou a pessoa que eu posso estar perfeitamente olhando nos teus olhos. Isso não vai acontecer, né? Porque eu olho no meio da testa, essa é uma estratégia que eu uso, porque olhar nos olhos me incomoda. Mas eu posso estar olhando para tua cara e não estar prestando atenção em nada do que você está dizendo.
tá? Por quê? Porque eu me distraio nas tuas características. De repente, se você tem aquela sobrancelha, né, que a pessoa fez um design errado, eu vou ficar olhando para esse design da tua sobrancelha. Ou então, como eu sou dentista também, eu vou ficar olhando para os seus dentes, se você ainda tem dentículos, né, se você fez alguma restauração, essas coisas do tipo. Ou se você fez um clareamento que só foi em alguns dentes e aí aquela diferença ela vai me chamar a atenção. Então, gente, eu utilizo, né, quando eu vou a congresso, quando eu vou a palestras, para justamente as pessoas não pensarem que eu não estou prestando atenção, que é pouco caso, tá? Então, quando eu identifico que eu sou autista, a pessoa ela vai compreender por que eu não estou olhando diretamente, eu estou concentrado em um outro ponto, porém eu estou prestando atenção exatamente no que a pessoa está falando, tá? E também porque eu sou uma pessoa que tem muita estereotipia, tá? Então, quando eu estou muito sobrecarregada, eu fico me balançando para frente e para trás, a minha mão e o meu pé não para, tá? Então, não significa que eu estou entediada com aquilo ali. Significa que eu estou ou me regulando, tá? Que acontece, ou então que simplesmente eu estou inquieta, porque além de autista eu também tenho o TDAH, tá? E atualmente eu ando utilizando direto mesmo o cordão, porque eu notei que para os meus alunos é muito importante, né, que eu me identifique. Então, eu sempre brinco com as pessoas que o professor ele foi o primeiro influencer, né? Porque quando nós estamos numa sala de aula, nós somos ali a influência para os nossos alunos. Nós somos muitas das vezes referência para eles. Então, eu notei que esse cordão aqui, ele deu muita paz aos meus alunos com deficiência e também a alunos que não sabiam, né, da condição e daí começam a compreender, começam a entender e começa-se a reduzir a questão do preconceito, tá? O conhecimento, ele diminui o preconceito. Então, quando eles veem uma professora autista, né, eles vão começar a enxergar esses colegas que têm deficiência com outro olhar, né? Um olhar muitas vezes muito mais respeitoso e muito mais inclusivo, tá? Mas, né, recentemente foi aprovada a Lei 14.624, que ela tornou-se no território nacional a utilização do cordão de girassol para todas as pessoas que tenham deficiência ou então alguma doença oculta, tá? O que são as deficiências ocultas, né? Será que são aquelas que vêm assim do submundo? Não, gente, são aquelas deficiências que você não consegue perceber de imediato, tá? Então, pessoas com deficiência visual, que muitas das vezes a pessoa tem baixa visão e daí você não consegue perceber logo. Pessoas com deficiência auditiva, né? Autistas, pessoas com outras síndromes como o Parkinson, tá? E também dentre outros transtornos ou doenças, como por exemplo o transtorno bipolar, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que são pacientes renais ou cardiopatas, pessoas que têm diabetes. Então, todas essas pessoas podem se utilizar do cordão de girassol para indicar que você tem, né, algum transtorno ou alguma doença oculta e que os seus direitos eles precisam ser assegurados, tá? Marcela, só o cordão, só se eu usar o cordão basta? Não, tá? Isso é apenas um sinalizador, gente. O que vai realmente nos garantir são as nossas documentações, tá? Então, além de eu usar o cordão, eu também ando com a minha CIPTEA, que é a minha carteira de identificação do autista. Alguns estados do Brasil, eles emitem essa carteira de identificação, inclusive aqui o Pará é um desses estados, tá? E aí eu vou gravar um outro vídeo ensinando para vocês como pedir essa documentação. E se você não tem a CIPTEA, né, ou então se você não tem uma carteira que identifique a
a tua condição para a utilização do cordão de girassol, você anda com o seu laudo médico, tá? E aí, se a pessoa chegar com você e dizer assim, ei, senhora, olha, eu não tô acreditando que você é autista, hein? O que você tá fazendo aí na fila preferencial? Aí eu gentilmente, muito gentilmente, pego a minha septeia e eu mostro pra pessoa minha carteira de identificação do autista que vai validar o uso do meu cordão, tá? Então, somente você usar não garante o seu direito, tá? E para que as pessoas conheçam, quem estiver utilizando esse cordão aqui, significa que a pessoa é autista, quem estiver usando esse aqui, significa que ela tem uma das 900, sim, 900 possibilidades que enquadram o uso deste cordão, tá bom? Marcela, qual que você usa mais? Eu uso direto esse aqui, gente, tá? Eu não gosto de deixar dúvida pra ninguém. Sim, eu sou autista, tá bom? Esse aqui, se eu sair, é só o dia que eu tiver a fim de enganar o inimigo. Ai, vamos lá, eu vou usar e daí eu vou deixar a pessoa na dúvida. O que será que essa menina tem? Tá? Tô brincando, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, já muito grata. As pessoas que estão inscritas no canal, se não estão inscritas, se inscreve, por gentileza, tá bom? E curta os vídeos, tá? Para que o YouTube entenda que o conteúdo ele é importante. Então, pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.